Sérgio Pérez continua na Fórmula 1 em 2021. A Red Bull será a equipe do piloto que vai ter como companheiro Max Verstappen. O que será da parceria no ano que vem? É o que vamos falar nesse GP às 10. Olá, amigos do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui ainda firmes e fortes, acompanhando o noticiário da Fórmula 1, torcendo para que não aconteça mais nada até o final do ano. Queremos descansar, mas não. Red Bull não deixa. Finalmente está desfeito o mistério e Evelyn Guimarães vem aí para falar a respeito. É Sérgio Pérez, o novo companheiro de Max Verstappen na equipe taurina para a temporada 2021. Tem impressão, Evelyn? Falamos em alguns programas no Paddock GP, no Briefing, em até alguns outros GP às 10. A notícia confirmada, primeiro de tudo, faz justiça ao que Pérez fez na temporada 2020 com a Racing Point. Tudo bem com você? Oi, Vi, tudo bem, tudo bem. Olá, amigos do Grande Prêmio também. Então, faz muito justiça, né? Porque o rapaz, e não só por essa temporada, mas pela carreira que ele construiu na Fórmula 1, né? Um cara muito combativo, principalmente depois que ele teve aquela experiência horrível na McLaren, que ele não estava maduro o suficiente para lidar com aquilo lá, a McLaren também numa transição, passando, perdendo rendimento e sem entender muito bem o que estava acontecendo. Então, e aí ele dá um passo atrás, né? E começa tudo de novo, praticamente, vem crescendo ano a ano, primeiro com a Force India e agora com o Racing Point. E nesse ano ele aproveita esse ótimo carro que a Racing Point fez, né? Até pegando algumas coisinhas da parceira Mercedes, mas é do jogo, né? Mas mesmo assim, o que importa é que ele tirou proveito disso. Nesse segundo semestre foi avassalador, né? E aí chegou naquela grande vitória, a primeira vitória dele na Fórmula 1. Uma grande atuação, né, sendo lá de trás para vencer a corrida, para se aproveitar dos vacilos da Mercedes também. E assim, é muito merecido e eu acho que a Red Bull toma uma decisão muito acertada também em trazer o Pérez para dentro da equipe. Eu acho que faltava uma peça dessa, claro que surpreende um pouco, pelo fato da Red Bull não ter, desde que o Mark Webber saiu de lá, né, não ter mais esse tipo de atitude, né, de escolha, de chamar a gente de fora do programa dela, o que faz total sentido, porque ela investe milhões e milhões nesse programa, então não faz sentido. Mas, assim, nesse momento em que ela não tem quem, né, ela chegou num ponto assim que não tem não tem ninguém ali na fila para ocupar esse cargo, pegar alguém de fora que traz uma experiência diferente, que tem uma experiência até com a Mercedes, para ajudar o Max Verstappen nessa briga que ela trava com a equipe alemã, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, Evelyn, você também levantou um ponto interessante. Primeiro que nós tivemos uma temporada em que a Red Bull basicamente correu sozinha, né? Ela não tinha carro para enfrentar a Mercedes e também não era atrapalhada por quem vinha atrás, Racing Point, McLaren, Renault, etc., Ferrari. Então, foi um momento em que a Red Bull, se encontrando nessa situação, teve muito tempo para analisar o que era capaz de fazer com o Verstappen, e ele demonstrou isso, por exemplo, na prova final, sendo dominante, né? Poderia ter sido dominante em outras provas, como o GP da Turquia, em que o Verstappen ali falhou, né? Porque ele estava sobrando naquele momento na chuva, principalmente na classificação, e era franco favorito para a corrida. Ganhou aquela prova em Silverstone, GP da Inglaterra. Uma foi a de 3 rodas, né, de 3 pneus com o Hamilton, mas no outro final de semana o Verstappen foi avassalador, então ela sabe o que esperar do seu primeiro piloto. O segundo piloto sempre foi um problema, né? Foi o calcanhar de Aquiles, também criado pela Red Bull, né? Porque ela faz um carro para o Verstappen e aí o outro piloto é obrigado a se apegar aos trejeitos do carro. Não deu certo com o Gasly, e não fosse a paciência com
com o Albon, teria mandado o Albon embora há muito tempo da equipe, já que o Albon não correspondeu às expectativas. Deveria ter terminado em 4º lugar no campeonato, né? Terminou apenas na 7ª colocação, se não me engano. Empatado com o 6º colocado. Então, ela teve a paciência de esperar até o final do ano, mas, diante da decisão que ela tinha, que era Pérez, Hülkenberg e Albon, me parece que o Albon não era opção. Era entre Pérez e o Hülkenberg vinha bem como substituto do ano na Racing Point, mas o Pérez pegou essa vaga. Era uma decisão que a Red Bull ia tomar fora do seu meio, né? Não tinha jeito, realmente não tinha jeito, é como você disse, a Red Bull se colocou nessa posição, porque o programa é tudo na verdade também começa com o programa, com a forma como eles trabalham com os seus pilotos, com esses jovens, em que eles dão toda a estrutura, mas eles cobram, né, o sarrafo é bem alto lá dentro, o Helmut Marko não tem muita tolerância, então eles acabam queimando muita gente nesse processo. Aconteceu que o Albon é quase que a exceção a toda essa estrutura, né? Porque eles tiveram uma paciência e uma tolerância fora do comum com ele, e ele acabou não aproveitando, né? Ele não tirou proveito de ter uma pressão menor, uma cobrança menor, pública ao menos, para tentar reagir. A outra questão também é o carro, né? A Red Bull acaba que ela foca totalmente no Max Verstappen. É claro que nesse momento ela precisa fazer isso, porque ele é o cara que entrega os resultados, né? Ele é o cara que, se tiver o carro certo, o momento certo, ele vai fazer a pole, ele vai ser combativo, ele vai para cima das Mercedes, enfim, ele vai fazer o que precisa ser feito. E o piloto não faz, né? E nesse ano ele nem chegou perto disso. E uma terceira situação é que o Max acaba ficando sozinho ali e não tem ninguém para auxiliar o desenvolvimento, né? Então, assim, ninguém com uma ideia diferente, ninguém com uma experiência diferente, então praticamente eles trabalham só dentro dessa linha de evolução e que muitas vezes falha. E a Red Bull falhou muito nesse ano, porque eles quiseram mudar o carro, mudar várias características do carro e acabaram estragando esse projeto. Essa é a verdade, né? Então eles tiraram muita da força, muito dos pontos fortes que eles tiveram durante os anos para tentar uma velocidade reta maior, para tentar alcançar a Mercedes dessa forma e acabaram dando um tiro no pé. E isso tirou também um pouco da força para chegar na Mercedes. É claro que assim, eles tiveram a sorte, né, digamos assim, de que a Ferrari era muito pior, né, e entrou nessa briga. A Racing Point, apesar do bom carro, ainda faltou desenvolvimento desse carro ao longo da temporada, mas isso é uma questão mais também de pessoal e operação, enfim. Então, quer dizer, a Red Bull ficou sozinha ali, né, e o Max, talento fora de série, acabou aproveitando as opções, as oportunidades e mandou ver. Mas essa era ficou muito evidente, na verdade, nesse ano, essa falha da Red Bull como um todo, né? Tanto do programa, quanto do próprio projeto do carro, da maneira como eles trabalham com os pilotos, e aí chegou um momento em que não havia mais opção. Mesmo, não tinha mais quem colocar, não dava para voltar o Gasly lá. O Gasly já mostrou que ele não tinha como se adaptar ao carro, enfim, toda essa questão. Não vai voltar o Gasly, até porque o Gasly está fazendo um ótimo trabalho, um dos melhores pilotos da temporada também lá na AlphaTauri. Resolveram deixar lá para fortalecer a equipe. E aí não tinha quem subir, tem que procurar fora do programa mesmo. É quase que é meio que um fracasso também, se a gente for ver dessa estrutura toda, assim, é um revés grande, mas no fim das contas a Red Bull vai ganhar com a chegada do Pérez. A única ressalva é o relacionamento do Pérez com o Verstappen, né? Porque o Pérez também é um cara que tem uma personalidade muito forte, é alguém muito combativo, então assim, ele certamente vai chegar não vai chegar com aquela fama de segundo piloto, porque ele nunca foi segundo piloto, então assim, vai ser interessante de ver como a Red Bull vai lidar com esses dois. 2 pontos temos então para falar, Evelyn. Primeiro, nós vamos falar desse relacionamento, tá?
É claro que a gente observa uma evolução do Pérez, principalmente pelo que ele passou com o Ocon nos tempos de Force India, finalzinho, né? Começo de Racing Point, né? Os dois brigavam muito em pista, prejudicaram até projeções de vitórias. Azerbaijão, por exemplo, a gente pode lembrar aquele ano louco. Se continuasse em pista, provavelmente os dois pilotos brigariam pela vitória, mas a personalidade do Pérez foi mudando, coincidindo com o nascimento do seu filho, né? Criou mais maturidade, criou mais responsabilidade, né? Não é um piloto tão beligerante quanto era. E segundo, hoje nós podemos observar que o carro vai ser, a estrutura do carro de Fórmula 1, em todas as equipes, é obrigatoriamente a mesma para 2021, por conta de tudo que aconteceu com a pandemia e o estabelecido pelo regulamento, já que os novos carros só vão estrear em 2022. Te pergunto, então, esse Pérez mais maduro vai ser um problema de fato para Verstappen? Ele vai ficar espezinhando a vida do rapaz? Segundo, a dirigibilidade, né, a condução do Pérez num carro de corrida casa com o atual carro da Red Bull? Olha, eu acho que tudo. A primeira parte da nossa análise sobre o relacionamento entre eles. Acredito muito nesse amadurecimento do Pérez, isso vai ser fundamental para o relacionamento deles lá dentro. Acho que o Helmut Marko vai ter uma grande conversa lá dentro sobre isso, porque o Pérez está chegando numa equipe que é de outra pessoa. Né? Então ele está chegando na equipe que é a do Verstappen, o carro é feito para ele, todas as decisões são feitas em função do Verstappen para fazer ele vencer, então é nessa equipe que ele está chegando. Ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade dele vencer mais, né? Dele apresentar, até disputar título eventualmente, dependendo do que aconteça. Enfim, então assim, são duas coisas que vai ser bem curiosa de entender, mas eu acho que a mentalidade do Pérez vai ser muito diferente. Aquela experiência na McLaren conta muito, ele fala muito disso até hoje, e a experiência que ele teve dentro da Force India com o Esteban Ocon, que, né, teve períodos em que eles quase se mataram, né, como aconteceu lá em Spa, né, quase deu um acidente muito grave lá por conta dessa extrema rivalidade. Então acho que não é uma coisa que ele vai querer viver novamente na Red Bull. Não acho que ele vai chegar espizinhando o Verstappen. O que pode acontecer é ele começar a andar mais rápido do que o Verstappen, e aí as coisas podem tomar rumos diferentes. Quanto ao carro, essa é outra questão, porque nós já vimos que é dificílimo de se adaptar ao estilo do Verstappen, que tem uma condução, né, uma pilotagem, uma abordagem e tudo mais muito, muito, muito singular. Então, assim, isso vai ser mais uma questão para o Pérez resolver. Mas, assim, a experiência dele pode fazer com que ele se adapte mais rapidamente a esse carro. É claro que quanto melhor é o carro, mais fácil, né? Então eu acredito que, assim, apesar do carro ser projetado e feito para o Verstappen, ele é o carro da Red Bull é muito melhor do que o carro da Racing Point, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que isso já é um ponto positivo no caso do Pérez. Acho que ele vai dentro da experiência, e a gente pode ver, por exemplo, que ele tem como grandes características conhecer bem o carro, né? Ter esse feeling para o acerto, ter o feeling para a sensibilidade, né, para trabalhar com pneus e tudo mais. Então isso vai ajudar. Eu acredito que ele não vai andar muito atrás, ou tomar uma chapuletada ou qualquer coisa assim do Verstappen. Vai ser uma coisa mais parelha. Tende a ser uma coisa mais parelha. Por fim, Evelyn, o que esperamos da vida e obra de Alex Albon? Será que ele vai ficar ali no banco de reservas, esperando e torcendo para que o nosso glorioso japonês Yuki Tsunoda vá mal na AlphaTauri? Então, é uma questão, né? Assim, o que joga a favor do Albon é a idade, né? Jovem, então ainda tem o tempo para esperar, ainda tem o tempo para ficar ali no banco de reserva. Acho que a Red Bull não vai simplesmente esquecê-lo
né? Acho que ele vai ter espaço ainda. O Kvyat está aí e não deixa ninguém mentir, né? Porque foi, voltou, foi rebaixado e passou um ano como piloto de teste da Ferrari, voltou, enfim. Existe esse espaço para manobra e acho que no caso dele existe mais ainda. Então, é duro, eu acho que vai ser duro e acho que ele vai ter que assim, passar por um período de superação de ter sido dispensado, assim, né? Dessa forma, apesar da maneira mais forte com que ele terminou o campeonato, né? O problema é que, assim, ele teve muitos momentos irregulares de cometer erros em treinos livres, bater, a diferença, né, no cronômetro ali. Eu lembro muito bem de um cadeira cativa que o Christian Fittipaldi falou isso e ficou muito marcado, assim, que o cronômetro não mente, né? Não tem jeito. Então, assim, e isso ficou muito nítido ali no embate contra o Verstappen. Certamente é uma coisa que o Helmut Marko leva muito a sério. Então, ele vai ter que superar, né? Vai ter esse período, assim, de superar. Espero que a Red Bull também dê esse tempo para ele. Acho que a carreira dele não está acabada na Fórmula 1, acho que ele ainda tem espaço, mas vai precisar de paciência. Muito bem. O que você espera de Pérez na Red Bull? Coloque aqui nos comentários desse vídeo, sempre é muito válido ter a opinião de vocês. Vai dar certo? Vai brigar com o Verstappen? Vai ter arranca-rabo em 2021? Nós queremos, porque nós somos assim. Nós, um reality show da Fórmula 1, com a briga entre os dois, nós apoiamos. É isso. Sim, eu apoio Um fight, né? Isso que nos motiva, Evelyn. Muito bem. Sim. E o que você acha que vai ser de álbum, coitado do álbum do Taylor? Coloque aqui no seu vídeo, no nosso vídeo, nos comentários dele, dê o seu like. Sempre é bom contar com o seu apoio também para isso. Se você não se inscreveu no canal, faça agora e ative as notificações. E, claro, acompanhe toda a cobertura das consequências da assinatura de Pérez na Red Bull no Grande Prêmio, grandepremio.com.br. Muito obrigado, Evelyn Guimarães. Eu que agradeço, Vi. Já estava esquecendo do microfone. Eu que agradeço, Vi. Deixe o seu joinha aí também. Se você não se inscreveu nesse canal, esse é o momento. Inscreva-se, torne-se membro. Vale muito a pena. Muito bem. Com essa mensagem, eu só posso dizer uma coisa. Tchau.